gravação. Isso aí. Então, galera, recapitulando os nossos combinados, né? Ontem a gente estava verificando, estávamos finalizamos o módulo 7, não foi? E ficou faltando ver while, né? E aí a gente já ia seguir para funções, né? E eu creio que provavelmente vamos finalizar funções hoje. Se tudo der certo, vamos finalizar funções hoje. E amanhã vai começar a ficar mais bacana ainda, porque vamos começar a utilizar o Solar 2D. Então, toda essa base que a gente tem aprendido durante esses primeiros dias, a gente vai começar a aplicar ele diretamente no Solar 2D. E aí a gente vai começar a ver o gráfico propriamente dito, né? Vamos começar com os desenhos de retângulo, com os nomes, para a gente poder ir se ambientando e aí sim começar a produção do jogo propriamente dito, tá? Então, vamos abrir o nosso querido VS Code, tá? Para continuar acompanhando essas códigos que eu estou colocando. Final do dia eu já atualizo lá os códigos que forem gerados hoje, que a gente vai ver funções, né? Então todos os códigos que forem gerados hoje eu já vou deixar lá, bem legalzinho. E também vou ver quem tiver ainda dúvida, tiver com algum probleminha do VS Code, nós vamos aproveitar e ver isso. Beleza, Vitor? Então, se tu tem alguma dificuldade aí, já estamos apalavrados, vamos dar uma breve recapitulada no que a gente viu no finalzinho de ontem e vamos iniciar as funções, tá? Então, como eu estava falando, ontem nós finalizamos o módulo 7. Eu vou abrir ele agora para a gente poder exibir aqui. Lua, estrutura em lua, né? Então ontem a gente finalizou o módulo 7. Deixa eu passar para cá para compartilhar para vocês. Tela cheia. Vamos lá. Então, pronto, agora que todo mundo está vendo o que a gente viu ontem, né? Então, estruturas de controle em lua, tá aqui o slide pronto, já subi lá na nuvem, na nossa pasta compartilhada, né? A gente viu que existem aquelas condições, né? Na estrutura dele, que é o if, o then. A gente viu ontem que a estrutura if then permite que você execute um bloco de código se uma determinada condição for verdadeira. Ela é a estrutura mais básica de controle em lua. A gente viu ontem como é que ela funciona. A gente viu também a condição if then else, que é uma estrutura que permite que você execute o bloco de código se uma condição for verdadeira e o outro código for falso. Então, é basicamente se a condição, então, aí ele executa, ou então o else, que seria o além, né? Ele vai executar se for falso. Se no caso a primeira condição não for, se a primeira condição for verdadeira, ele para ali. Agora, se não for verdadeira, ele já passa para a próxima, como a gente viu. A gente chegou também, ontem a gente viu, né, condições múltiplas, if, else if e else, que aí você tem, se uma condição 1 não chegar, aí vai para a condição 2, chega na condição 3, e aí ele executa o else, que se nenhuma das outras condições forem verdadeiras, aí é que ele executa. Isso a gente viu. Eu só estou revisando rapidamente essa parte, porque eu não apresentei isso em slide para vocês, né? Foi através do código direto. Aí então a gente viu aquele exemplo de ontem, do clima, né? Que ele incorporava esses três estruturas de controle: o if, o else if, o else, né? Então era aquela questão: o clima, a variável clima, ele estava com o dado nublado. Então começava: se o clima está chuvoso, que a gente viu que o igual representa igual, então imprima: o clima está. Aí ele vai puxar a variável clima e vai nos trazer o resultado
chuvoso. Quando ele vê que esse clima se encaixa na condição que ele pede, ele vai automaticamente dar também a sugestão de que saia de casa, pegue seu guarda-chuva e saia de casa. Mas caso o clima esteja nublado, ele vai trazer essa informação: cuidado com o tempo, pode chover. Da mesma forma, o ensolarado, que aí ele vai dizer o clima está ensolarado, passe protetor solar. E o tropical, o clima está tropical, cuidado com os ventos fortes. Aí entra a questão do else, que seria uma condição falsa. Por que a condição falsa? Aqui a gente está vendo que todas as outras condições já nos apresentavam resultados que estavam previamente cadastrados, tá? Então, assim, se eu for colocar lá na minha variável, lá atrás, o clima igual a qualquer outra informação que não esteja previamente listada, ele vai me trazer esse resultado que o clima está louco. O clima está doido, no caso. Louco não, doido. Por quê? Porque eu não tenho nada que vá puxar através fazendo comparação com a minha variável. Então eu não vou ter nenhuma variável cadastrada. Ele vai me dar essa última opção, que é o else. Então ele dá que o clima está doido, tá? E a gente viu também outro exemplo, que foi aquela questão das médias, né? Que foi, se você tem uma média maior ou igual a 7 ou menor ou igual a 10, ou seja, compreendido entre 7 e 10, ele recebe a informação de parabéns, você foi aprovado, sua média foi tananã. Agora, se o aluno tem uma média maior ou igual a 5 ou menor que 7, que aí já envolve de 5 a 6.9, ele está de recuperação. Ou então, se a média dele for maior ou igual a 0 até menor que 5, ou seja, de 0 até 4.9, ele está reprovado. Qualquer outro valor fora dessas delimitações que eu apresentei anteriormente, ele vai me retornar esse erro, dizendo que a média está incorreta. A média está incorreta, sua média está, e ele vai apresentar o resultado. Nesse caso aqui, que eu estou colocando a minha média como 12, obviamente ele vai se encaixar nessa última opção. Mas, como eu falei, se tivesse entre 7 e 10 eu estaria aprovado, maior ou igual até 6.9 eu estaria de recuperação, maior ou igual a 0 e menor que 5, ou seja, de 0 até 4.9, estaria reprovado, certo? Então, foram esses exemplos que a gente viu em relação às estruturas de controle. A gente viu também as estruturas de repetição utilizando o for, tá? Que basicamente o for, ele faz o quê? Ele vai repetindo um bloco de código por um número específico de vezes. A gente consegue especificar quantas vezes a gente quer que aquele código seja repetido para a gente, tá? E por último, que ficou faltando ontem, falha minha, foi a condição while. A condição while, no inglês, vem por enquanto. Então, a estrutura while ela é utilizada para repetir um bloco de código enquanto a condição for verdadeira. Como é que isso funciona? Eu boto lá uma condição enquanto aquele código estiver retornando informações para mim a respeito daquela condição que eu coloquei, ele vai continuar sendo executado. Aí a gente pega aqui para exemplificar essa condição do while, que não foi vista ontem, eu vou mostrar agora para vocês no VS Code. Vou abrir nosso queridão aqui, tá? Então eu tenho aqui a minha tela que eu estava trabalhando ontem, o if, itself e tudo mais. Vou aumentar aqui um pouco aqui para vocês. Opa, é demais. Vou diminuir aqui.
para a gente poder ficar vendo. Então nós temos aqui aquela condição ontem que ele estava mostrando para a gente, para a gente usar o else if, tá? Aqui, ó, aqueles exemplos de ontem, ó, else if, tudinho que vocês viram aí. Quem já baixou os códigos tá tendo esse aqui acesso a todas essas informações aqui que eu coloquei, que são os códigos comentados, tá? Quiser tirar aqui, ó, para rodar, é importante, ó. Eu quero usar o exemplo do else if. Isso é importante vocês se atentarem a isso quando forem rodar aí. Eu quero, por exemplo, agora usar o meu código, ó, para usar o if, o exemplo do if, tá? Então assim, ó, eu marquei o que eu queria e tirei o comentário, ó, ele estava assim comentado, tá? Com os dois traços na frente, que a gente já sabe que quando a gente está trabalhando com a linguagem de programação Lua, ele vai abrir o comentário quando a gente colocar dois traços na frente, né? Então quando a gente quer fazer um comentário em bloco, a gente marca com o mouse tudo que a gente quer que seja comentário, segura a tecla Ctrl, ponto e vírgula, ou dois pontos, né, como queira, porque a tecla do ponto e vírgula também é a mesma do dois pontos, tá? Então, quando eu tenho um código todo comentado dessa forma, mas só uma parte do código está livre, na hora que eu executar aqui, mandar rodar o código, ele vai me retornar exatamente o resultado que eu quero. O número é igual a 10, tá? Então, qual era a pergunta? Para usar o if, eu coloquei a variável número com o valor 10 e disse, se o número, no caso a minha variável, seja igual a 10, então print o número igual a 10, tá? Então é uma condição que eu coloquei para ele, tá? Então essa questão do if ficou bem simples. O if é uma condição que a gente vai colocar para, caso essa condição seja encontrada, ele execute uma determinada ação, tá? Continuando, deixa eu voltar de novo aqui, matar o coisa. Else, a mesma coisa, desbloqueio aqui ele, mando rodar o código. O que ele está me perguntando? Eu numerei o número 8, tá? Eu numerei aqui o número 8, tá? Para o else. Número 8, variável 8. Então, aí ele diz assim, ó, se o número, no caso a variável número, for igual a 10, ele vai me printar o resultado. O número é igual a 10. Mas, no caso, eu já estou trabalhando aqui com o else. Eu não estou só trabalhando com o if, com aquela condição do se. Eu estou trabalhando com o else. Aí, no caso, o else, ele vai se encaixar na minha condição atual. Porque a minha variável não vai estar com o valor condicionado do if. Ele vai estar com um valor diferente. Então, ele vai me printar, ele vai executar o segundo comando, que é o que? O número é diferente de 10. Tá? Ele vai me retornar o resultado. Agora, eu posso também fazer esse mesmo exemplo para ele ficar mais abrangente, que a gente viu ontem. A gente pode usar o else if. Aí como é que ficaria o else if nessa condição? A gente vem de novo, boto lá a variável com o valor 8, aí digo no primeiro de novo, if, se o número for igual a 10, então imprima o número é igual a 10. Else if, se o número for igual a 8, então imprima o número é 8. Ou então, se você tem na variável um valor que seja diferente de 8, diferente de 10, que não está predeterminado aqui, a gente está vendo, aí ele vai usar o else. Na hora que ele usar o else, ele vai simplesmente dizer, cara, o número que tu tem aí armazenado é diferente de 10 e de 8. Olha só. Então,
Ó, para usar o else if aqui, ó, eu tenho que colocar dois tracinhos aqui, porque senão na hora que eu rodar o código, ele já ia dar erro aqui, tá? Então vem aqui, ó, não preciso nem marcar, só dar o play, ele vai dizer número 8. O número é 8. Mas vamos supor, se eu tivesse aqui um 7, ele não ia ter essas duas condições aqui, que a gente tem aqui já, ó, o 10 e o 8, são números que já estão cadastrados. Ele não tem uma condição para o 7. Como ele não tem uma condição para o 7, ele vai cair aqui nessa condição aqui, ó. O número é diferente de 10 e de 8. Rodou, o que é que ele trouxe? O número é diferente de 10 e de 8. Então assim, ó, tranquilo. Vocês estão vendo como é que funcionam os condicionais. Os condicionais os operadores condicionais da programação em Lua, tá? Então, onde é que eu quero chegar? Nós vamos chegar nas funções. Falta mostrar para vocês um exemplo com o while, que eu tinha prometido. Vai agora. Então, o while, ele entra numa categoria que a gente pode descrever o seguinte, são os loops, tá? Que às vezes, para executar uma ação, uma determinada, para executar uma ação em determinadas vezes, utilizamos o loop, certo? Em Lua, existem 3 tipos de loop, tá? O while, o for e o repeat until. O que é o repeat until? Ele vai repetir o código até ele esbarrar numa condição que aí ele vai parar, que aí ele vai utilizar o break, tá? E aí vocês têm que observar quando a gente está utilizando essas questões dos loops, a gente vai ter sempre neles duas palavrinhas reservadas que a gente viu no começo, que são aquelas que só podem ser utilizadas nesse caso para executar essas determinadas funções, que são o do e o end, tá? Então eu vou fazer um exemplo para vocês aqui em relação ao loop while, que é utilizando a palavra reservada while, tá? Então aqui no nosso VS Code aqui do lado, vou subir aqui um pouquinho para facilitar a visualização, eu vou dar um exemplo de loop while. Aqui, ó. Loop while, estou colocando ele como comentário, tá? Para não atrapalhar nosso código. Vocês vão ver depois que todo o código está documentado. Quando for executar, descomenta um trecho dele e dá o play, beleza? Então, voltando aqui, loop while. Aí eu começo while, tá? Espaço, abre parênteses. Aí vou colocar a minha condição, tá? Desculpa. Primeira coisa que eu tenho que fazer, assim como todos os outros exemplos, é criar a variável, tá? No caso do nome dessa minha variável agora, eu vou colocar o nome da minha variável como número, tá? Então eu tenho aqui, ó, número igual a 1, tá? Então eu tenho uma variável com valor 1. Aí eu venho aqui, while, aí qual é a condição? O número for menor que 4, o número for menor que 4, do, faça, do, aí o que é que eu quero que ele faça? Ele vai dar o comando print, tá? Imprimindo, aí eu vou fazer uma concatenação, botões, com a minha variável número, ponto, abre parênteses novamente, Alt 67 para dar o número de vezes, tá? Pronto. E vou querer que ele faça o seguinte, que ele pegue o meu número, a minha variável número, tá? E
execute essa operação. Eu vou querer que ele pegue ele atualize a minha variável número mais 1. E no final eu puxo o end para finalizar essa operação. Então, resumindo, eu tenho aqui a variável 1, que ele vai dizer enquanto a variável, os dados que contém na minha variável número forem menores do que 4, ele vai fazer um print mostrando quantas vezes esse print ele vai aparecer, provavelmente 4 vezes. Ele vai começar do 1, ele vai dizer assim, imprimindo primeira vez, imprimindo segunda vez, imprimindo terceira vez, imprimindo quarta vez. Por quê? Porque bem aqui no código, aqui ó, já está berrando aqui ó, no código eu estou atualizando essa minha variável com a operação da seguinte forma. Eu quero que esse meu número, que começa com 1, a cada vez que ele rode essa condição do while, ele acrescente mais 1. Então ele vai começar com 1, depois vai para 2, depois ele vai para 3 e depois ele vai para 4. Quando ele chegar no 4, ele vai chegar na condição dele e vai zerar o código. Tá? E não é zerar o código, ele vai exibir todas as possibilidades que eu criei. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Vou dar o play. O que é que ele fez? Imprimindo uma vez, imprimindo 2 vezes, imprimindo 3 vezes. Ah, professor, tu falou que ele imprimiu 4. Realmente eu errei, gente. Podemos ver que o número que está representado ali na condição é, na verdade, esse daqui, ó, menor que 4. Então, se ele é menor do que 4, ele é compreendido de 1 até 3. Se tivesse igual ou menor a 4, aí o querido aqui ia imprimir até o 4. Quer ver, ó? Igual a 4. Dá o play de novo. Lua 93, expert. Errei aqui a condição. Deixa eu ver aqui. Pronto. Errei a condição, porque é menor ou igual. Não é igual e menor, tá? Então, ó, quando eu coloco a condição de menor, beleza aqui. Então, assim, ó, se eu coloco aqui que a condição do código é menor ou igual a 4, eu vou ter mais um resultado aqui no meu console. Da mesma forma que eu falei, ó, se eu colocar aqui um 10, 104, ele vai imprimir, olha a caçambada de coisa aqui, ó, 104 vezes. Entendeu? Então eu posso repetir essa condição aqui quantas vezes eu quiser, tá? Ele só vai parar, tranquilo, Gui. Ele só vai parar no momento que ele atingir aquela condição que ele criou, tá? Então, o looping while funciona desse jeito. Você precisa imprimir você precisa printar aquele resultado, então ele vai até atingir a condição dele e vai estar rodando, beleza? E vocês viram que ele foi agregando, ele começou de 1, foi até 104. E cada vez que ele rodava o código, ele agregava uma informação a mais. Então por isso que ele disse que imprimiu 104 vezes. Beleza? O próximo ponto que a gente vai ver em relação a loop, a gente tem um loop do for, tá? Porque o loop do for, ele vai fazer basicamente o seguinte, ele vai fazer os intervalos entre um número até o outro, certo? E aí ele vai fazer de forma crescente e de forma decrescente. Isso a gente viu ontem. Eu estou só dando uma revisada aqui porque eu quero fechar essa parte de condições para a gente poder entrar em funções, beleza? Então, vou comentar aqui, ó, do mesmo jeito, ó, junto aqui o loop while, Ctrl ponto e vírgula ou Ctrl 2 pontos, para poder fechar o comentário, não atrapalhar para a gente, tá? Então, vamos fazer agora o loop for.
A gente viu o loop while, né? E vamos fazer o loop for. Então vem aqui, loop com o for, tá? Então a gente tem dois exemplos que a gente pode citar aqui para vocês, tá? Um com valor crescente, que ele começaria assim, valor crescente, que eu vou mostrar aqui, ó, valor crescente, tá? Aí começaria assim, ó, for i, tá? E vai ser a minha variável que eu estou criando, compreendida entre 1 e 4, tá? Faça do que? Aí eu vou dizer para ele, print, comando, né? Print, abro a string, imprimindo, aí eu vou dar o espaçozinho aqui, né? Para poder sair bonitinho no console. Vou fazer a concatenação, espacinho, 2 pontos, o i, que é a minha variável que eu estou trabalhando no momento, concatenação novamente, espaço, abro a string, Alt 67, vezes. Fechou? E não podemos esquecer do nosso querido amigo end, porque senão a gente não consegue executar. Então vamos lá, valor crescente, ele vai executar o que para mim? Ele vai trazer um código para mim que vai começar no 1 e vai terminar no 4, tá? Que ele vai imprimir esse range, esses números que estão compreendidos entre 1 e 4. Então, ó, vou executar, ele vai ver aqui, ó, imprimindo uma vez, primeira vez, imprimindo segunda vez, imprimindo terceira vez, imprimindo quarta vez. Beleza? Então, a gente fez um loop com for. A gente pode usar agora um loop com for de forma decrescente, de forma que ele vá do 4 até o 1. Ah, professor, mas é fácil. Só repetir o código e inverter a posição do 4 para 1. Não, gafanhoto, não é tão bem por esse não. Porque nesse caso a gente vai ter que colocar mais um número lá, vai ser o menos 1, para ele fazer com que ele nos apresente de forma decrescente. Por que é assim? Pai, a gente tem que perguntar para os criadores do Lua. Mas vamos que vamos. Aqui, ó. Vamos comentar aqui. Vamos fazer aquele velho copiar e cola. Vamos jogar aqui embaixo e vamos botar decrescente. Decrescente. Bora. Decrescente. Tá? Então aqui ele vai ser 4, vírgula 1, vírgula menos 1, tá? E aí agora eu vou descomentar isso aqui, tá? Para poder executar o código. Na hora que eu executar o código, ele vai fazer decrescente. Em vez de ser 1, 2, 3, 4, vai ser 4, 3, 2, 1. E se eu mudasse lá os números, obviamente ele também me mudaria a posição. Tipo, números compreendidos entre 10 não, bora botar logo 20 e 11. O resultado seria o mesmo. Ele ia começar no 20 e ia parar no 11. E aí eu ia mostrar 20, 19, 18, tal, de ordem decrescente. Se fosse ordem crescente, só tirar aquele menos 1 que ele roda legal. Beleza. Tudo tranquilo? A gente viu isso ontem, né? Vamos pro próximo. Deixa eu comentar ele aqui, o valor crescente, para vocês verem. Deixa eu alterar com 4 e com 1, para ele ficar parecido com o anterior, para quando vocês estiverem vendo em casa, entenderem de forma melhor, tá? Vamos comentar o período de novo e vamos. E por último, que a gente viu ontem, né? Por último não, penúltimo, tem o loop repeat until, tá? E depois a gente vai ver a questão de utilizar o break, que a gente viu ontem também no final da aula, para ficar isso aí valendo mesmo. Teve gente ontem que já me confessou ali que teve umas dificuldades, então eu estou aproveitando já dando essas
pinceladas, quem entende. Aconteceu o que com a nossa turma? Como a gente começou com o número X de alunos, 21 alunos, e a gente diminuiu, hoje nós estamos atualmente numa média de 15, acabou que isso facilitou pra gente, né? Vocês estão bastante afiados, estão algumas coisas assim poderiam ser perguntadas na aula, mas se não deu para perguntar na aula, não tem problema algum, eu estou repetindo, pode vir depois, professor, tem dificuldade lá, e a gente tira aqui, tá? Se eu não conseguir tirar antes, a gente tira na aula, porque até que na aula é o momento que a gente tem para tirar nossas dúvidas e não ficar nada para trás. Então, estamos com o tempo. E por último, né, voltando agora, nós vamos ver o que a gente viu, que é o loop com repeat until. Então vamos lá. Traço, traço, loop com repeat until. Ou seja, ele vai repetir aquela condição até o limitador dele, que é o until, que é o até. Ele vai ser o limitador. Então, nós temos um exemplo aqui, tá? Eu tenho a variável número 4 aqui bonitão, tá? Que aí o que vai acontecer? Ele vai começar a partir do número 4. Ele vai começar a partir do número 4. Deixa eu ver aqui. Chegou unmute. Tá, permitido. Beleza. Só uma duvidazinha aqui rapidinho. Unmute. Qual o nome mesmo para poder identificar aqui na chamada? Porque o pessoal já conseguiu identificar aqui, desculpa. Fernando, beleza. Então tirou minha dúvida aqui. Obrigadão, irmão. Então voltando aqui para essa parte aqui, deixa eu só atualizar aqui a presença do parceiro aqui. Fernando, aqui. Beleza. Show de bola. Tudo certo. Aqui. Tá. Então vamos aqui, ó. No loop repeat. Vamos começar com a variável número 4, tá? Então eu estou dizendo que ele vai começar a contar a partir do número 4, tá? Vamos lá porque eu vou compor aqui. Então eu vou pedir para que ele eu use o comando repeat, tá? Ó, repeat. O que ele vai repetir? Ele vai repetir um print que vai começar com a string o valor de número é 2 pontos, espaço, concatena com a minha string, com a minha variável número, tá? O valor de número, simples, o valor de número é... Só que aí o que acontece? Eu quero que ele faça aquela minha condição. Eu quero que ele pegue o meu número, a minha variável número, que começa com 4, e acrescente ele a mais 1. Então, assim, a condição que eu tenho é que ele vai começar a partir do 4, e cada vez que ele rodar o código, ele vai acrescentar 1. Até, ó, aí eu venho aqui, ó, número é igual a número mais 1, vai acrescentar mais 1, e a minha condição, no caso, o until, né? Aí o que eu digo para ele? Qual é a minha condição? O número tem que ser maior que 8. Ou seja, ele vai rodar o código até o número 8. Número 8.
tá? Então vamos lá, vou dar o play. Você vê, ó, ele começou com o número 4. Deixa eu subir aqui para vocês verem. Ele começou com o número 4, tá? Só baixar um pouquinho o terminal. Pronto. Ele começou com o número 4, foi repetindo o comando print, e cada vez que ele executava, após executar o comando print, ele transformava o valor da variável, somando ele mais 1. Então ele começou em 4, então valor número 4, o valor de número 5, o valor de número 6, o valor de número 7, o valor de número 8. Quando chegou no 8, ele queria que fosse maior do que 8, ele, opa, parou. Se eu colocasse uma outra condição, até 50, ele ia pegar o 4, ia printar o número da variável que ele continha na hora, e aí em seguida ele já somaria de novo e já imprimia um valor novo, até chegar aos 50, que ele ia parar o código, tá? Vamos fazer um exemplo. O nosso próximo exemplo é parecido, certo? Só que aí, nesse caso, ele vai entrar com um break, porque o break ele vai fazer para parar o código que a gente viu ontem, né? Ele vai chegar numa condição que, se ele encontrar aquela condição que ele está procurando, ele vai matar na mesma hora, tá? Então, esse daqui é o repetir até. O break, ele é até parecido, mas é uma condição diferente que a gente vai utilizar, tá? Vou comentar o código aqui. E por último, nessa parte de condições, a gente está vendo a última condição antes de entrar na matéria de funções, que vai ser basicamente a matéria que a gente vai ver hoje a noite toda, para a gente começar amanhã a utilizar o Solar 2D, tá? Então hoje a gente está meio que finalizando essa parte da chata, né? Mas ao mesmo tempo já começando a se tornar empolgante, porque a gente já vai pular esses nossos códigos aqui que a gente está vendo inicialmente. Eles vão começar a trazer para a gente o ambiente gráfico. A gente vai começar a visualizar o que é que esses nossos códigos vão trazer de beleza para a gente. A gente vai ver transformar isso em display, né? Em ambiente gráfico. É muito mais legal quando a gente tem, a gente sai desse mundo de Matrix aqui só na codeira e começa a ver o fruto do nosso trabalho, tá? Então vamos lá. Utilizando o break. Utilizando o break. Vou botar o ponto aqui, senão a gente se lasca. Tá sempre assim. Então, vamos fazer quase praticamente parecido com o que a gente fez anteriormente, certo? Variável número 4, uma variável que começa a partir do número 4, ó, começa a partir do número 4, tá? É legal, como eu já comentei em outras aulas, a gente sempre fazer esse tipo de comentário, porque se a gente faz aqui na aula, aí vamos supor que eu não vejo no mesmo dia, eu vejo dias depois, aí eu vou parar e vou pensar, por que ele está fazendo, por que ele está com esse número 4? Com um comentário vai facilitar quando a gente for estudar, tá? Esquentou aqui, tem a lareirazinha aqui, esquentou. Então vamos lá, utilizando o mesmo comando que a gente aprendeu, né, no exemplo anterior. A gente vem aqui, repeat, tá? Print, comando print, mesmo esquema, o valor de número, fechou as aspas simples, dois pontos, dá o velho espacinho para ficar bonito, com a concatenação, espacinho, número, tá? Que era a variável número, vai fazer diferentemente lá do outro, que eu queria que ele
que ele fizesse o until, que eu utilizei o until para limitar ele até o número 8, nesse caso aqui eu vou fazer o que? Eu vou colocar uma condição do if. Então, se o número for igual a, por exemplo, 8, ele vai parar o loop quando ele encontrar o 8. Ele vai executar o break e vai finalizar o código, tá? Então assim, ó, eu vou colocar aqui, ó, vamos lá. If, que eu estou procurando, no caso, número seja igual, vamos botar 10, tá? Então o que acontece? Se a minha variável chegar a um valor de 10, ele vai fazer o que? Then break. Ele vai executar o comando break e no final, opa, ó, vocês viram aqui que toda função tem que ser minúscula, tá? Se ficar a letra maiúscula na função, no comando, ele vai dar erro. Você vê aqui, ó, se eu botei break minúsculo, ele está com uma cor. Se eu botar break com B maiúsculo, ele vai assumir outra cor, que pode ser com texto, tá? Então ele pode encarar como uma variável, vai dar erro. Atentem-se pro minúsculo, tá? Então, quando toda vida a gente executa aqui quando usa um if, um else if, um else, o que a gente tem que fazer? Tem que lembrar do nosso querido amigo end. Se vocês forem prestar atenção, tá? Vocês forem prestar atenção, uma coisa que o VS Code é fantástico da gente observar aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó, tá vendo esse repeat aqui, ó? Ele tá trazendo um tracinho até embaixo. Então, quando a gente utiliza o repeat, obrigatoriamente a gente tem que utilizar o until no final. Por isso que a condição a condição é repeat until. A mesma coisa quando a gente utiliza um if, um else e um else if, a gente tem que colocar no final, a gente tem que colocar um end. É como se fosse um fechamento daquela informação que a gente está utilizando, tá? Então assim, ó, vejam bem aqui, ó. Vocês estão conseguindo visualizar bem, né? Tá vendo aqui o repeat, a setinha está descendo, porque ele está solicitando aqui um final para ele. Da mesma coisa o if. O if vai descendo aqui, ó, a setinha vem descendo aqui, tá? Então, são os truquezinhos que a gente vai vendo ao longo do tempo, que o VS Code vai ajudar a gente nesse lado. Ele é nosso amigo. Então ele vai fazer tudo para poder ajudar a gente. Então assim, ó, como eu estava dizendo, agora, como eu utilizei o if, eu tenho que obrigatoriamente fechar com o end, tá? Então eu venho aqui, ó, end, morreu, Maria Preá, tá? Fechou, ó, tá vendo que o if tá se ligando ao end aqui, ó, lindão, tá? E aí eu boto minha condição que vai aumentando o valor da variável a cada vez que ele roda o código. Então eu venho aqui, ó, número igual a variável número mais 1. Toda vez que ele roda, ele vai acrescentando. Então ele começa com 4, mais um 5, depois 6, depois 7, depois 8, depois 9, até o número tal. Então assim, ó, eu quero que ele quebre quando ele chegue ao 10, tá? Olha aí. Eu quero que ele quebre, quando ele chegar no 10, ele quebre o código, tá? Então, eu posso mandar ele ficar repetindo até o 12. Porque o 12 vai estar na minha range de números, né? Eu vou começar com 4, vou chegar até o 12, o 10 está lá no meio do caminho, quando ele chegar no 10 ele vai quebrar o código. Ele vai parar de executar o código, tá? Então, ó, nós vamos finalizar o código agora, porque lembra que eu falei que quando a gente usa o repeat a gente tem que finalizar o until, e quando a gente usa o if tem que usar o end, ou o else, ou o else if tem que usar o end. Agora, tá vendo, ó? O tracinho aqui, ó. Então aqui no final a gente vai colocar a condição do until. Until o que, queridão? O meu número, certo? No caso, a minha variável, seja maior que 12. Bora, shift, opera, pronto. Maior que 12. Então eu vou
comentar aqui, ó. Até o número, executa o código, ó, executa o código até o número 12, tá? Aqui o comentário seria: se for igual a 10, para o loop aqui. Então o que vai acontecer? Recapitulando, vou começar no número 4, a cada vez que o código rodar vai ser acrescentado mais um. Então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tecnicamente ele iria até o 12, mas como eu coloquei uma condição com um break, a partir do momento que ele chegar a 10, ele vai parar ali e pronto. Vamos ver como fica. Tá aqui tudo certinho, vamos dar o play. Opa! Errou! 112. Tem alguma coisa aqui que eu... Ó, código 122. Ó, no 122 eu escrevi alguma coisa errada aqui, ó. Print, valor de número é número. Número, tá certo. 122, erro de sintaxe. Print. Opa, os universitários já estão me dando toque aqui. Não, o Felipe chegou. É na 121, repeat. Olha aí, ó. Dei valor. Beleza, galera. 121, tá aqui, ó. Repeat. Tá errado, bebê. Escreve direito, meu filho. Repeat. Pronto. Valeu. Vamos dar o play. O que aconteceu? Executou da forma que a gente queria. Começou com o 4, rodou o código novo, chegou no 5, rodou o código novo, chegou no 6, rodou o código novo, chegou no 7, 8, 9 e 10. Por que parou no 10? Porque o 10 era exatamente a condição que faria com que ele acionasse o break. Caso não tivesse essa condição do break aqui, certo? Se eu suprimisse agora, nesse momento, essa condição, ele ia imprimir o código até o 12. Ia começar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Quer ver? Tá aí, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas como eu coloquei a condição com o break no meio do caminho, o meu querido só vai chegar até o 10. Show, né? Então assim, esse, vou deixar ele aqui, vou salvar ele aqui agora já. Vou Ctrl S, meu querido. Tá salvo. Vou, assim que terminar a aula, esse código aqui já vai para a nuvem lá para vocês verem. Opa. O repeat tem um extra. Ah, tá certo. Ah, sim. A gente não usa end, gente, aqui no final, respondendo aqui, desculpa as perguntas. A gente não usa o end aqui no final, o Marinho. A gente só utiliza o end aqui porque você está vendo aqui, ó, o end ele complementa essa condição. Quando tu usa o if, o else, o else if, sempre tem que ter um end, tá vendo que eles estão complementando. A mesma coisa do repeat. Se eu tenho que utilizar o repeat, eu tenho que usar o until. O until é o que fecha, tá? E eu não sei, se você quiser fazer a pergunta, pode fazer. Eu acho que ninguém levantou a mão não, que não apareceu aqui pra mim. Não? Alguma pergunta? Ah, beleza, tranquilo. Valeu, Vitor. Tranquilo.
Tá, acho que a Marina também já falou, acho que foi também a questão do repeat. E parece que popular, mas depois sumiu. Ah, beleza. Pode ter sido também até alguém que entrou por último agora, que deu pop-up aqui também. Tá, beleza. Então, gente, aqui ó, essa parte de condições, né, que a gente tinha ficado de ver ontem, a gente revisou agora e finalizou. Então, a partir do momento agora, nós vamos começar a ver funções. Certo? Eu quero finalizar funções hoje e no final da aula tirar a dúvida do meu amigo Vitor ali, tá? E vamos que vamos, tá? Vou fechar aqui essa aba de condições, que foi o que a gente terminou. Hoje eu vou já preparar os slides de tudo que a gente vai ver aqui e todos esses exemplos que a gente vai ver em sala de aula também aqui comentados. Vai estar na gravação, legal o link que está hoje aqui, depois ó, só chegar, ó. Professor, aulinha de ontem lá, quero dar uma revisada. Na hora eu já passo para vocês, tá? Então, vamos ver agora o que vai ser material do nosso módulo 8, que são as funções em Lua, certo? Basicamente, funções são bastante importantes para o reaproveitamento do nosso código, tá? E a gente vai ver algumas formas de utilizar essas funções em Lua, desde as funções mais básicas até as funções ditas assim um pouco mais complexas, tá? Para a gente ter uma visão geral disso. Então, como não poderia fugir à regra, utilizando a função mais básica, um exemplo de função básica, a gente pode começar no nosso código aqui. Função básica de Lua, tá? Então a gente vai começar com a palavra reservada function, tá? Aqui no VS Code, tá? Quando a gente já coloca function, ele já vai automaticamente pedir o nome da função, tá? Então, o nome dessa minha função que eu estou gerando aqui agora vai ser Olá Mundo. Olá, underline, mundo. Ou posso utilizar o case sensitive, que fica mais fácil também. Tanto faz. Se você quiser utilizar um underline ou um case sensitive como eu estou usando, o camel case, case sensitive não. Camel case começa com a primeira palavra minúscula e a segunda maiúscula. E assim para mim foi assim que eu aprendi, então é assim que eu repasso adiante. Camel case. Tá? Aqui dentro vocês podem deixar em branco, tá? É só uma questão de como é uma função básica, ela funciona dessa forma, tá? Ela tem um function, vai se ligar ao end e no meio da função você vai executar o comando dela, tá? Então o que vai acontecer? A função mais básica que a gente vai criar dela é desse jeito aqui, ó. Iniciando com function, dentro dele o comando e o end vai finalizar a função, para depois a gente poder chamar ela, tá? Vejam só como é que funciona. Então, uma função básica é assim. Aí eu venho aqui, ó, print, abro as aspas, abro os parênteses, tá? E boto olá mundo. Tá aqui, ó, via função, ou seja, eu estou printando a velha frase olá mundo, hello world, para não dar azar, via função. Estou criando uma função para ela. Então, vocês viram que na hora que a gente criou a function, ele automaticamente, o VS Code criou para nós, ele já puxou um end lá no final, tá? E puxou até um body, que a gente poderia descrever aquela função que a gente está criando no momento, tá? Então, eu posso comentar aqui, ó, executa a função
olá mundo vai executar o comando print. Deixa eu dar um altzinho aqui para quebrar a linha, tá? Então, tá finalizado? Ainda não. Ainda não. Eu tenho que executar depois disso chamar a função propriamente dita, entendeu? Porque vocês vão ver também que além da variável global, uma função ela pode ser global ou local, tá? Aqui é uma função global. Se eu tivesse colocado local nela, ela só funcionaria naquela parte do código. Lá na frente, se ela tiver que ser chamada de novo, ela pode ser chamada como local com um valor diferente, tá? As funções também, assim como as variáveis, eles podem ser globais e locais, tá? Botem isso na cabeça de vocês. Então, como é que eu faço agora para chamar ela? Como eu criei ela lá em cima, da mesma forma que eu criei lá em cima. Só que eu não vou precisar mais botar function olá mundo, é só olá mundo, porque ela já foi criada. Ó. Na hora que eu colocar aqui, ó, olá mundo e fechar as aspas, ele automaticamente vai executar, ele vai chamar a função, chama a função. Vejam só, chama a função. Então vou executar. O que é que ele respondeu aqui no meu terminal? Olá mundo via função, tá? Que a gente criou uma função chamada olá mundo que vai printar isso. Então, essa minha função é a função mais simples, mais baixa, mais rasa que existe, entendeu? É só para vocês verem como se cria mesmo a função no Lua, tá? Function, o nome da função, no caso, camel case, que eu estou usando palavra composta, né? Aí a função que vai executar, o comando que vai ser executado na função e o end. E se eu quiser já que ela seja executada logo em seguida, eu já faço o chamado dela. Só olá mundo, fechado entre parênteses, da forma como está descrito aqui, tá? Tranquilo essa primeira função? Tranquilo, né? Alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se tiver dúvida depois, também estamos aqui, tá? Vamos passar agora por um outro tipo de função que a gente pode envolver as nossas queridas operações matemáticas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vou passar parâmetros para ela, tá? Aqui a gente usa uma função básica que é só para executar um determinado comando. Vou fazer o que? Vou vir aqui, vou comentar o código para a gente não perder essa digitação aqui, que depois vocês vão utilizar nos exercícios de casa como revisão e fixação, tá, gente? Então vamos lá. Vamos agora trabalhar com o que? Vamos trabalhar com os operadores, tá? Então eu venho aqui, ó, vou passar parâmetros para ela, passando parâmetros. Passando parâmetros. Passando parâmetros, tá? Então, quando eu posso passar parâmetros, eu vou passar aqui para vocês 4 exemplos, tá? Das operações aritméticas: soma, subtração, multiplicação e divisão, para vocês verem como as funções podem nos auxiliar em relação a essa questão de você passar parâmetros para ela funcionar. Você está vendo que ela já vai começar a ficar mais complicada. Aquela ali era só uma função básica para executar um comando, tá? Agora a gente já vai começar a passar parâmetros para ela, que elas já vão começar a ficar mais complexas, mas vão auxiliar no nosso dia a dia na hora que a gente estiver fazendo nossa programação, tá? Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu vou utilizar é um exemplo de soma. Então eu venho aqui, ó,
pontinho, pontinho, exemplo de soma, tá? Então, o que eu vou colocar? Function, ó, function. Aí ele vai perguntar, qual o nome da função, meu patrão? Soma. O que é que você quer fazer? Mas eu quero pegar o seguinte, eu quero pegar o x e o y, tá? Eu quero pegar o x e o y, quero que ele me faça um print, tá? Aonde o x, minha variável x, concatenada com a string mais, tá? Concatenada com a minha variável y, tá? Concatenada com a minha variável y, ela vai mostrar aqui a string do igual, aonde esse igual vai ser o que? Ele vai estar concatenado com quem? Ele vai estar concatenado com a soma da variável x mais y. E aí ele vai fazer o que? Ele vai finalizar, tá? O que é que eu estou pedindo aqui, gente? Para entender aqui o que está rolando, certo? Soma. Quero somar quem? Aí agora eu vou determinar os valores das minhas variáveis, tá? Então o que acontece, ó? O exemplo de soma, tá? Eu estou criando uma função chamada soma, onde eu tenho as variáveis x e y. Variáveis dá para passar várias funções por parâmetro. Sim, com certeza. Ó, então aqui, ó, no soma, a função soma, eu tenho x e y, tá? E eu quero que ele faça o que? Ele printe para mim o que? Eu vou estar somando a variável x com a variável y e eu quero que o resultado dele seja a soma de x e y. Beleza? Dá para entender? E aqui embaixo eu informei que eu vou puxar, tá? Eu vou puxar eu vou executar a função soma 9 e 3. Aqui a gente vai sair a mágica. Esse soma no final aqui é basicamente eu executando a função soma com minhas variáveis 9 e 3 que eu estou informando para ele esses valores. Então quando eu executar, ele vai printar para mim aqui. 9 mais 3 é igual a 12. Vamos lá. Play. 9 mais 3 igual a 12. Tá? Então a gente criou uma função que vai executar uma soma. Variáveis essas, que são x e y, com 9 e 3, 9 e 3, 12, somou, foi. Deu para entender? Tranquilo? Vamos fazer agora esse mesmo exemplo, só que com subtração. Como eu falei, nós vamos passar entre as 4. Tá? Esse primeiro exemplo foi soma. Vou de novo comentar, tá? Para não dar erro no nosso código. E vamos pular para o próximo exemplo, que vai ser o exemplo de subtração. Exemplo de subtração. Tá? Lembrando que quando estou comentando, não tem problema utilizar acentuação, pontuação, tá? Isso durante o código não dá para rolar. Então vamos lá. Vou chamar essa função de que? Function. Vou lá aqui de novo. Function. O nome dessa function vai ser subtração. Sem acento. Subtrai. Vou botar como um subtrai. Subtrai. Tá? O ideal é que a gente coloque nomes que facilitem a nossa vida. Então o nome da function vai ser subtrai. Tá. Subtrai o que, meu querido? Mesma coisa que a gente informou na nossa função anterior. O x e o y.
tá? Então ele já vai saber que ele vai começar fazendo uma função de subtração entre as variáveis x e y, tá? Aí no mesmo esquema, o que é que ele vai mandar fazer? Eu venho aqui e peço que ele print aquele mesmo esquema, x concatenado a string menos, botando aqueles espacinhos marotos que a gente viu que é uma forma de organizar quando ele exibe o resultado no console. A gente tem que colocar esse espaço porque ele não traz os espaços, tá? Então, concatenado com a variável y, concatenado com aquela string do igual, observando também a questão dos espaços para ficar bonitinho no console, tá? Concatenado com o x menos y, x menos y, certo? Então, aqui nesse primeiro momento a gente está finalizando o que é que a nossa função vai executar, tá? E aí, como a gente fez no código anterior de soma, eu vou chamar, tá? Vou chamar a função subtrai e vou fornecer a ele os valores das minhas variáveis. No caso, utilizando o mesmo exemplo anterior, vou novamente subtrair 9 de 3. E aí ele vai me ter o resultado de 6, tá? Então vamos lá. Subtrai, certo? Que no caso é a função que eu criei agora. Abro parênteses e informo os valores das minhas variáveis, 9 e 3, tá? Feito isso, meus queridos, a gente vem aqui, ó, e dá o play. Ele vai mostrar o que pra gente? 9 menos 3, 6, tá? Posso estar sendo repetitivo, posso estar sendo sacal, mas eu acho interessante a gente, como está começando, ir uma a uma das operações, tá? Eu fiz isso aqui durante a tarde, dei uns testados, estudei direitinho, para poder estar repassando isso para vocês. Então, é legal a gente ver todas essas possibilidades que o código apresenta para a gente, né? Que a linguagem de programação apresenta para a gente, tá? Eita, sede. Então, tranquilo até aqui. Vamos agora para o exemplo de multiplicação. Basicamente a mesma coisa. Sendo repetitivo, mas é assim mesmo. A repetição leva a gente fixar todos esses conhecimentos, todas essas novidades que estão vindo na cabeça da gente, tá? Então vamos lá. Exemplo agora de multiplicação. Multiplicação. Tá português, já. Multiplicação, tá? Mesmo esquema. Function. Aí ele vai perguntar assim: qual o nome da function? Multiplica. Multiplica, tá? Multiplica quem? X e Y. As nossas variáveis queridonas que a gente está usando. Mesmo esquema. Print. Aí eu boto X concatenado com o nosso queridão asterisco, que é representado pela multiplicação, como a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Concatenado com o Y, que está concatenado com a string do igual, com aqueles espacinhos para poder representar bonitinho, concatenado a soma, no caso a multiplicação das nossas variáveis x e y. Beleza? Então ele vai pegar agora, vai multiplicar o x vezes o y e vai finalizar aqui com o nosso querido end. Tá vendo? Função finalizando. E aí vou fazer a chamada
da função para ela executar o comando que eu mandei ele fazer. Então eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá errado. Isso aqui foi uma sugestão que aconteceu. Eu já ia errar o código. Multiplicação não pode usar sempre. E não pode ser maiúsculo aqui, como eu falei, tudo minúsculo, tá? Multiplica. O nome da função é multiplica. Então vamos chamar ela. Multiplica, tá? Aí informo os valores das variáveis. 9 e 3. O que é que o queridão vai trazer pra gente? Subir aqui para vocês verem. 9 vezes 3, 27. Maravilha, né? Então, continuando nessa pegada, vamos obviamente agora ver o exemplo de divisão, tá? Vamos lá. Zeramos aqui, deixamos tudo em comentário. Vamos limpar aqui nossa linha de console aqui para ficar legal. Deixa baixo bonitão aqui e vamos para o último exemplo de função com divisão, tá? Exemplo, dois traços, abre o comentário, exemplo de divisão. Mesma coisa, function, nome da function vai ser divide, tá? Vou dividir novamente nossos queridos x e y, tá? E vou mandar um print, mesmo esquema, x concatenado com o símbolo de barra, que é o que representa a divisão, tá? Concatenado com o y, que está concatenado com a string de igual, para poder representar bacaninha nossa divisão entre x dividido por y. Beleza? Tirar esse bode aqui que não interessa pra gente. É uma coisa que é gerada pelo próprio sistema, tá? Então, logo após o end, a gente vai fazer a chamada da nossa função divide e informar os valores do nosso querido x e y, nossas variáveis. Então, 9,3. Quando a gente der o play, bumba, o queridão vai dar o resultado. 9 dividido por 3 dá 3. Belezinha? Então, aqui, nesse primeiro momento, até agora, a gente já conseguiu ver o que? A gente viu um exemplo simples de função básica, tá? Que foi aquela do Olá Mundo, tá? E depois a gente já conseguiu começar a ver a questão de passar parâmetros, utilizando uma função de soma, subtração, multiplicação e divisão com os operadores matemáticos, os operadores aritméticos que a gente tem já no nosso querido Lua, e a gente conseguiu ver, tá? Uma questão interessante que ele pode fazer, tá? Que é a estrutura de repetição, tá? Ela pode utilizar uma função de repetição, como a gente já viu algumas vezes, tá? Por exemplo, o for genérico, ele é utilizado para percorrer elementos de uma tabela. Ele itera sobre todas as chaves e valores da tabela. Então ele consegue fazer essa localização através de dois tipos de comandos, tá? Você tem o pairs e tem o ipairs. O pairs, ele vai retornar um iterador de ordem arbitrária. Ele vai funcionar independente de onde a chave está estabelecida, tá? Podendo ser de qualquer tipo. Então, por exemplo,
Se eu tenho uma tabela, que nessa tabela eu vou ter informações como 2, a variável 2 é igual a 2, a variável 1 é igual a 1. E aí depois eu tenho um string alfa, bravo, posição 3 é Charlie, posição 5 é Echo, posição 6 é Foxtrot. Na hora que ele trazer isso para mim, ele vai trazer isso de forma aleatória, ele não vai dar uma organização, tá? Já quando eu utilizar o iPairs, ele vai retornar com um iterador de pares, de chaves com valor ordenado. Ele só vai incidir a partir de chaves numéricas, precisando elas serem sequenciais, necessariamente, e começando a partir de 1, certo? E não tendo a questão de você ter um furo entre essas chaves que vão dar exemplo, tá? Eu vou mostrar agora um exemplo para ficar melhor de vocês entenderem como é que funciona essa questão do iPairs, tá? Como é que funciona essa questão do iPairs? Vamos lá. Funciona da seguinte forma. Como eu falei, eu vou criar uma tabela, tá? Vou criar uma tabela local para vocês verem como é que ele faz. Então vamos lá. Deixa eu copiar essas informações aqui para facilitar aqui a vida de vocês quando vocês forem ver depois, tá? Então vou aqui, ó. Estrutura de repetição. Pronto. Estrutura de repetição for genérico, tá? For genérico é usado para percorrer os elementos de uma tabela. Ele itera sobre todas as chaves e valores da tabela. Chaves e valores da tabela. Bom, deixa eu apagar aqui. Beleza. Então, como eu falei, existem os dois tipos, né? Você tem o pairs, que ele vai retornar de ordem arbitrária, ele não vai trazer na ordem, vai trazer do jeito que ele quer, tá? E você vai ter o iPairs, que aí ele já traz ordenando de uma forma ordenada, utilizando as chaves numéricas, não podendo ter furo e sendo sequencial a partir do número 1. Sequenciais. Começando do 1, sem ter nenhum furo entre elas, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês, para facilitar a vida, tá? Eu estou colando, porque é um pouco grande essa tabela, e para evitar erro de digitação, eu já testei ela aqui para facilitar passar essa informação aqui para vocês, tá? Então, eu tenho aqui, ó, local, tabela, eu estou criando uma tabela local. Estou criando uma tabela local, tá? Ó, local, tabela. Que aí eu tenho essas informações da minha tabela. 2 igual a 2, 1 igual a 1. Aí eu tenho alfa, bravo, Charlie, Echo, Foxtrot, tá? E aí eu quero que ele me printe os pairs, tá? E aí eu vou dizer para ele quais são as informações que eu quero que ele traga para mim. Eu quero que ele traga a chave e o valor. Professor, o que é a chave? O que é o valor? A chave é exatamente o que identifica a posição da tabela, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Então assim, ó, vamos lá. Continuar o comando. Print o que? Pairs. Ó, pairs. Aí ele vai ficar querendo saber qual vai ser os pairs que eu vou printar aqui. Não sei. Vamos ver o que vai trazer, o que tu vai trazer para mim. Deixa eu botar aqui direitinho. Print pairs. Pairs. Tá? 2 pontos. Isso. For chave
valor in pairs da tabela, que é o nome da tabela que eu criei, tá? Tabela, não table, tabela, tá? E o queridão do. E aí ele vai me printar chave, vírgula, valor. Ele vai primeiro mostrar a posição da tabela e depois o valor que ele está lá, tá? E como vocês estão vendo, ó, quando eu criei um for aqui, ele está lá esperando aquele queridão que a gente finaliza o código. Quem é que finaliza o código pra gente? Nosso querido end, tá? Então, se eu for executar o código agora, vocês vão ver que ele vai me trazer todos os elementos que constam na tabela, mas de forma desordenada. Uma hora vai estar numa posição, uma hora vai estar na outra posição, mas ele vai me exibir todos os resultados daquela tabela, tá? Ó, play. Quando eu dei o play, o que é que ele trouxe para mim? Ele trouxe a seguinte informação: 1 é igual a alfa, tá? 2, bravo. Aí ele traz 1. 3, Charlie. 5, eco. 6, foxtrot. 2. Se eu rodar de novo esse mesmo código, você vai ver que ele já muda em comparado com o outro. Ó, você vê que aqui nesse primeiro momento ele trouxe o que? O pairs, né? Aí ele veio 1 alfa, 2 bravo, 6, 5 eco, 6 foxtrot e o 2. Aí aqui ele já trouxe 1 alfa, 2 bravo, 2, 3 charlie, 1 eco, 1, 6 foxtrot. Toda vida que tu rodar, ele vai sempre estar mudando, ó. 3 já veio no final. Então ele sempre tem essa questão de trazer. Ele sempre tem essa questão de trazer todos os nossos códigos que estão lá na tabela de forma aleatória. Ele simplesmente traz desorganizado. Agora, se eu quero que ele traga para mim de forma correta, através das chaves, direitinho, eu posso usar a opção do in pairs, do pairs. Vamos ver como é que funciona. Eu vou primeiro fazer aquele questão de fechar o código aqui, tá? Fechar o código aqui e vou abrir para ele trazer in pairs, tá? Então o comando seria print, abre parênteses, com aspas duplas, in pairs, dois pontos, tá? Aí ele vai me trazer for a chave, o valor, da mesma forma como eu mostrei lá anteriormente. Aí o in, aí em vez de usar pairs, eu vou usar pairs, tá? Vai trazer da onde? A tabela. Beleza? E no final, o queridão do, que a gente tem que obrigatoriamente colocar, tá? Lembra que quando a gente colocou o for, depois a gente vai ter que fechar ele com o end, senão ele vai dar erro. E aí eu vou solicitar aquele print a chave e o valor, tá? E vou finalizar com o meu querido end. Vamos executar. O que é que ele trouxe para nós? Ele trouxe alfa, bravo, charlie.
Ah, professor, por que ele só trouxe o Alfa Bravo Charlie? O que é que está rolando com ele? Ele simplesmente trouxe para nós as informações que ele viu, que como ele foi falado, ele só itera, ele só vai interagir ali em cima das chaves numéricas. Elas têm que ser sequenciais, começando do 1, não pode ter furo. Aí vamos voltar lá na tabela, como é que estava a tabela? Você tem aqui, ó, o primeiro seria alfa, o segundo seria bravo, beleza. Terceiro aqui já está representado de forma mais explícita pelo Charlie, certo? Por que ele não puxou o eco? Por que ele não puxou o Foxtrot? Porque houve um furo entre elas. Se eu colocar aqui uma posição 4, se eu mudar, por exemplo, de Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, tá faltando aí nesse meio aí uma posição que seria a posição 4 com o nosso querido Delta. Quer ver? Vamos mudar aqui no código, ó. Eu vou botar aqui simplesmente Delta entre o 13 e entre o 13 e o 5 para evitar furo. Então eu boto aqui, ó. Simplesmente eu chego aqui, dou um espacinho do querido Delta, vírgula, e vamos rodar de novo. O que é que ele trouxe para nós? Alfa, Bravo, Delta. Peraí, tá faltando gente, chapa. Era para ter vindo mais gente. Deixa eu ver aqui uma coisa. Delta. Vou colocar o Delta como três, vou botar um 4, 4, colchete, não, isso é fácil, colchete 4, e aqui eu vou botar um 3, isso, delta, claro, tá faltando identificar aqui, desculpa, aí ainda aqui vai ser vacilo, pronto. Então, ó, corrigindo o que estava acontecendo, ele agora me trouxe o resto da tabela. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, tá? Você está vendo que ele está trazendo pela sequência que está sendo apresentada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, sequência começando 1, não tendo nenhum furo entre as chaves. Nesse momento, a gente não tem furo nenhum entre essas nossas chaves, tá certo? Então, essa é outra função que a gente tem, tá? É uma função que a gente vai utilizar ao longo do desenvolvimento dos nossos jogos, tá? Então, assim, ó, chegamos já, deixa eu salvar aqui essas informações, chegamos a praticamente metade da nossa aula de hoje, tá? Vamos dar aquele intervalozão legal. Como a gente está com tempo, como eu falei, como a gente está no tempo, nós vamos dar um intervalozinho até mais ou menos 9h30. Desculpa, essa gripe que não me larga de mão. Então vamos dar um intervalozinho até 9h30, voltando 9h33, mais ou menos ali, meia hora de intervalo. Que aí que acontece? Depois do intervalo, nós vamos tirar alguma dúvida de alguém que tenha ficado em relação a essa parte aqui. Esses códigos aqui, assim que terminar a aula, eu já vou subir para vocês irem testando, tá? E vamos nos preparar. Eu vou começar a ver se eu consigo dar uma prévia para vocês do que a gente vai ver a partir de amanhã, certo? Que aí amanhã a gente vai começar já a mexer no Solar 2D, que aí vai começar a ficar mais legal. Essa parte ainda de ficar usando o console já melhorou um pouco mais, que a gente já saiu dos slides, a gente já está tendo uma interação maior entre a gente, mas eu tenho fé que amanhã vai ser mais legal ainda, que a gente vai começar vai partir para a parte gráfica, tá? Então, meus queridos, um intervalo legal para vocês,
Aproveite aí, em 9h34 nós estamos voltando para começar a ver, a revisar, né, o que foi visto hoje e tirar as dúvidas de quem tem para tirar, que eu já vi que tem o Vitor para a gente poder resolver umas questões de VS Code, tá? E logo mais a gente se encontra. 9h35. Valeu!